é que você não pode ter um profissional para fazer tudo. Você perde performance por isso. Trazendo isso para um cenário geral, como que nós fazemos aqui? Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre área comercial. E falando sobre área comercial, é bem importante entender que nesse canal a gente já falou sobre a estrutura comercial de sucesso, como você tem ali um acompanhamento bem próximo do teu time comercial, fazendo uma daily, uma semanal, uma mensal com o teu time. A gente também ensinou como ter um CRM de maneira estratégica para que você não se perca no dia a dia, para ter uma estrutura muito bem definida. E agora eu vou falar sobre um tema que eu vejo falar-se bem pouco dentro do mercado e eu quero trazer para você uma estrutura muito bem definida para que o teu time não fique parado, de braços cruzados, ou até mesmo mexendo no telefone no horário de trabalho, sendo que ele poderia estar produzindo muito mais, poderia estar performando e trazendo mais dinheiro para o teu negócio. Então vamos lá, vou rodar a vinheta e logo depois a gente começa esse conteúdo que está muito top, está muito legal. Eu tenho certeza que você vai se amarrar. Então vamos lá. Quando a gente fala de estrutura bem definida para uma área comercial, muitas pessoas pensam no quê? No atendimento, no script. Não, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre algo melhor que isso, sobre algo que realmente faz o seu negócio se movimentar. Quando a gente pega para falar sobre estrutura comercial de sucesso, eu vejo que muitos empresários estão presos aqui, no marketing, na captação através de anúncios, seja no Meta, no Google, TikTok, e não que isso não seja importante. Hoje é a maior fonte de captação de clientes para a minha empresa também. Só que quando a gente entra num cenário que existem outras possibilidades, nós precisamos abraçar essas outras oportunidades, porque a gente cresceu ouvindo que quem tem dois tem um e quem tem um não tem nada, e a gente fica muito preso ao marketing, e não que o marketing não seja bom, só que existem outras fontes também que eu quero trazer aqui para que você consiga ter uma área comercial de sucesso. Uma das fontes é o network. O network é muito importante para que você consiga atrair novos clientes para o seu negócio. Vamos supor que você seja dono de uma clínica. Por que você não tem ali um network com a dona do principal salão da tua cidade? Ou a principal academia da tua cidade. Se você tem uma academia, por que você não tem um networking ali com os donos das principais clínicas da sua cidade? Ou dos principais salões de beleza? Então o network ele foi feito para que você consiga interagir com outros profissionais, com outras referências da tua cidade e assim vocês podem fazer uma troca até mesmo de clientes. Porque não há conflito de interesses, cada um na tua função e assim você pode crescer o teu negócio também. A gente entra no marketing, que é uma ponta muito importante e você vai entender como isso conecta a tua área comercial, porque aqui, primeiramente, estamos falando sobre geração de demanda. Mas, além da geração de demanda, nós precisamos também ter um time competente para atender e cada um na sua função vai ser o próximo tópico desse conteúdo. Nós entramos aqui com um sistema de indicação, que é um processo muito importante. Poucas empresas têm um sistema de indicação. Elas até têm indicações, porque os clientes são satisfeitos, são felizes. Alguns têm um pouco mais de intimidade, outros menos, mas eles indicam. Só que a grande maioria não tem um sistema de indicação, que é um processo de indicação, literalmente. É algo bem definido pela empresa, não algo aleatório. E o social selling, que eu vejo muitos empresários falhando nisso aqui. Poucos empresários fazem social selling. E é muito importante ter na sua empresa, porque o social selling, basicamente, tem pessoas que estão seguindo a tua rede social, que estão acompanhando, mas não necessariamente ainda são clientes. Elas receberam um anúncio, seguiram, estão analisando, estão entendendo como que funciona, vendo se ali faz parte daquele grupo que ela quer pertencer. Nós, seres humanos, a gente busca muito os grupos para a gente se tornar pertencente desses grupos também. Então, por isso que é importante o social selling. Alguém para acolher, para fazer esse contato inicial com alguém que segue, que comenta, que compartilha alguma publicação na rede social. E isso é interessante você ter dentro do seu negócio. A gente deixa de ter um processo somente de captação ali, que é através do tráfego pago, através dos anúncios, e a gente começa a ter mais fontes de captação. A gente trabalha com outras hipóteses e a gente sai daquele ditado do quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada, a gente começa tendo vários, porque assim a gente consegue ter mais fontes de captação de clientes, geração de demanda, para não deixar o teu time comercial parado. Então nós temos aqui agora um pouco das diferenças que eu quero trazer para você em relação ao mercado. Eu vejo que muitos empresários, eles focam em ter alguém para fazer tudo e isso é o maior erro da sua empresa. Esse é o maior erro que a tua empresa pode cometer. Então nós precisamos inicialmente ter alguém que trabalha com esse público que chega para fechar com o teu negócio. E esse público tem muito ali a ver com o SDR. E o SDR ele é o profissional que qualifica, que agenda
e que passa o bastão. Ele não é um profissional que vai fazer a venda direta. O profissional que trabalha de ponta a ponta, talvez o inside sales, mas o que a gente entende nesse momento do mercado, e a gente tem muita certeza que isso vai afunilar, é que você não pode ter um profissional para fazer tudo. Você perde performance por isso. Então o SDR ele é um profissional especialista em receber essa demanda, seja pelo tráfego, seja pelo network, indicação de social selling. Ele vai qualificar, vai agendar e vai passar o bastão. Ele vai direcionar esse atendimento para quem está ali no dia a dia, para quem está fazendo ali o 1 para 1 com essa pessoa que chegou através dessas fontes aqui de captação. E essa pessoa a gente pode chamar de especialista, de um avaliador, que vai fazer a avaliação, vai negociar e vai vender. Então a habilidade disso aqui, SDR, é diferente disso aqui. De um lado nós temos um SDR e do outro lado nós temos um especialista. E aqui tem um pouco das características desses profissionais. O SDR ele é mais organizado, pesquisador, persistente, ele tem empatia, energia. Já o especialista ele é expert no produto. Ele conhece tudo ali sobre o processo de atendimento. Ele consegue ter persuasão, ele consegue quebrar objeções, ele consegue gerar adaptabilidade dentro dos cenários que o potencial cliente pode exigir. Então, quando a gente entra aqui em um processo de venda, a gente trabalha com o SDR mais no digital e o especialista mais pro físico. Trazendo isso para um cenário geral, como que nós fazemos aqui? Prospecção e marketing, fonte de captação. Então, a fonte de captação ali é aquilo que você vai gerar de demanda para o teu negócio, networking, tráfego, social selling, indicação de clientes. O SDR, ele vai fazer a qualificação e o agendamento, o processo do meio de campo, ele vai qualificar, ele vai trabalhar essa demanda para o avaliador, para o especialista negociar, fazer venda e até mesmo follow-up ali, que é a recuperação dessa venda, caso isso não aconteça em um primeiro contato. Então, dentro de um funil de vendas, você precisa entender que existem etapas e a gente não pode trabalhar essas etapas como começo e fim. Eu vejo muitos empresários confundindo isso, trabalhando de uma maneira geral. Se vendeu tá bom, se não vendeu tá ruim. E não consegue entender que cada etapa do funil de vendas, como a gente está mostrando aqui, existe um setor responsável, existe alguém responsável. Quando você começa entendendo que para cada etapa existe uma responsabilidade, existe um profissional responsável, o teu negócio ele vai fluir muito mais leve, ele vai ter muito mais resultado, porque você não vai colocar alguém para fazer tudo e esse alguém com certeza não vai ser especialista em tudo. É praticamente impossível você achar profissionais com esse perfil. Você vai até achar, você vai pagar muito caro por ele atualmente e talvez você não tenha um processo tão organizado. Então, se você consegue trabalhar dessa maneira aqui, você vai ter um processo comercial muito mais robusto e muito mais de alta performance. Então, se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir agora para você curtir esse conteúdo, até mesmo porque quando você curte, você distribui para novas pessoas. Espero que você também ative o sininho das notificações, porque assim você vai receber meus conteúdos de primeira mão e principalmente, aplique esse conteúdo para que você consiga avançar na tua empresa. Não tem como você só consumir e não fazer isso acontecer. Então, se você deseja ter uma área comercial de sucesso, também siga minhas redes sociais. Trabalho muito dentro do Instagram, @ViniAzevedoBR, e você vai conseguir alcançar mais resultados. Se estiver do nosso lado, aqui na Alanfy, nós somos especializados em áreas comerciais. Então, grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.